presidente Mão fechou a equipe ministerial, mas já estaria pensando em mudanças para agradar a base aliada. O novo ministro de Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, recebeu o cargo de Miguel Rosseto, que na semana passada assumiu a Secretaria-Geral da Presidência da República. Ananias conta com amplo apoio do Movimento dos Sem Terra. No discurso de posse, ele rebateu declarações da ministra da Agricultura, Cátia Abreu, de que latifúndios não existem mais no Brasil. Também hoje, Eliseu Padilha assumiu a aviação civil. Ele disse que tem um compromisso de desenvolver a aviação regional e prometeu reformar ou construir 270 aeroportos de pequeno e médio porte. Não basta derrubar as cercas do latifúndio. É preciso derrubar também as cercas que nos limitam a uma visão individualista e excludente. Apesar de a presidente Dilma Rousseff já ter fechado a equipe ministerial para o segundo mandato, uma nova mudança pode ocorrer nos próximos meses. Tudo vai depender dos desdobramentos da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga desvio de dinheiro público na Petrobras. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Dilma Rousseff aguarda a posição da Procuradoria-Geral da República sobre políticos citados no esquema de desvios de recursos da Petrobras. A reportagem diz que a presidente nomeou ministros provisórios com a intenção de trocá-los por políticos da base aliada. A mudança seria no Ministério do Turismo, que ficou com o PMDB. Sairia o ministro Vinícius Lages e entraria o atual presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que vai ficar sem mandato em fevereiro. No Ministério da Integração Nacional, que ficou com o Partido Progressista, Gilberto Occhi daria lugar ao ex-ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. O Jornal da Cultura tentou ouvir Henrique Eduardo Alves e Aguinaldo Ribeiro, mas eles não retornaram às nossas ligações. Uma das preocupações do governo, Luiz Flávio, é fazer com que a Operação Lava Jato fique afastada do Ministério, né? No caso do PP, por exemplo, Paulo Roberto Costa disse que só tem 2 do PP que escaparam do esquema. E aí a presidente estava tentando manobrar para fazer com que um desses tivesse efetivamente dentro do governo. Como é que você vê esse negócio? Nomeia, mas daqui a pouquinho muda assim que a poeira sentar. A que ponto chegou o nosso país? Você espera o seguinte: se ele não for para a cadeia, então assume o ministério. Está mais ou menos assim, impressionante. E outro furo que a presidenta deu outro dia, ela queria saber os nomes dos delatados antes de denúncia. Não pode, o procurador-geral não pode revelar os nomes das pessoas delatadas. A delação por lei é sigilosa. Lei 12.850, artigo 4º, não pode divulgar. Ela queria saber os nomes antes da denúncia. Errou, está equivocado. Então, fica nomeando gente que é tapa-buraco. Agora é o ministro tapa-buraco. Se outro não for para a cadeia, então ocupa o ministério. Está complicado, não? Fazer uma investigação, assim, usar a BIM para alguma coisa que preste, parece estar totalmente fora de cogitação. Bem ou mal, quer dizer, isso é o básico. Você vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, você dá uma olhada, quer dizer, vê um pouco. E a gente faz isso para gente que não tenha esse mesmo tipo de perfil. Quer dizer, vai acompanhar os políticos, você sabe. Aliás, vamos falar a verdade, sabe-se muito bem quem esteve envolvido e quem não esteve envolvido. Eu acho que a presidente não precisa perguntar para o Ministério Público. Alexandre, o Danilo faz uma pergunta bem singela aqui, mas que eu entendo que ela caiba num momento como esse, porque as pessoas realmente veem 2 discursos muito diferentes da Cátia Abreu e do Patrus Ananias, que são ministros ligados à mesma área. Ele pergunta o seguinte: qual a diferença entre Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura? Não, o Ministério da Agricultura, basicamente, toma conta de uma das coisas que funciona bem no país, como chamou a atenção o Luiz Flávio, que é o agronegócio, a agricultura. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário está ligado à questão de reforma agrária, que foi um tema importante, mas acho que já deixou de ser importante há algum tempo, né? Então, agora, não fica meio estranho um governo ter orientações tão díspares dentro do seu próprio ministério? Quer dizer, eles não poderiam conviver de uma maneira um pouco mais harmônica? Poderia, mas assim, hoje eu ouvi do seu colega, meu xará, Alexandre Machado, também aqui da Rádio Cultura, então é interessante, eu ouvi de um amigo dele que em certos países você faz governos de coalizão. No Brasil, a gente criou uma figura nova que é o governo de colisão, em que cada ministro fala o que pensa, né, e fica por isso mesmo. Olha, a Anvisa liberou a produção e a venda no Brasil do primeiro medicamento via oral contra a hepatite C. É o Daclatasvir,
e é considerado uma revolução no tratamento da doença. O repórter Rodrigo Piscitelli tem mais informações. Uma boa noite, Rodrigo. Que tipo de benefícios esse tipo de medicamento vai trazer aí aos pacientes? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. O Daclatasvir representa por si só mais conforto aos pacientes, que até agora eram tratados à base de injeção. Além disso, esse novo medicamento reduz os efeitos colaterais e reduz também o tempo de tratamento, de 12 meses para apenas 3. A liberação do novo remédio foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Considerada uma doença crônica, a hepatite C atinge o fígado e é transmitida pelo vírus HCV. O contágio ocorre pelo sangue ou por via sexual. Ela dificilmente apresenta sintomas, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento. Normalmente, o paciente só descobre a doença quando ela já está no estágio avançado. Se não for tratada a tempo, pode causar diabetes, insuficiência hepática, cirrose e câncer. Em casos mais graves, é preciso fazer um transplante de fígado. O órgão tem funções importantes no organismo, armazena nutrientes e filtra o sangue. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que a hepatite C mata mais do que a AIDS. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 3 milhões de pessoas estão infectadas com o vírus HCV no Brasil, mas apenas 15.800 são tratadas pelo Sistema Único de Saúde. E eu converso agora com o médico Juvencio Furtado, ele é professor de infectologia da Faculdade de Medicina do ABC. Doutor, esse remédio vai aumentar a chance de cura dos pacientes? Boa noite. Boa noite. Esse remédio, sem dúvida, irá aumentar a chance de curar, vai aumentar, se espera, de 50% a 60% para 90%, 95% e às vezes até 100% de possibilidade de cura. Mas ele terá que ser combinado com outros remédios. Sim, a ideia é que se faça, e é o que já se faz em outros países, você combina 2 medicamentos de uso oral, quer dizer, por um período de 12 semanas, portanto você vai tomar 2 comprimidos durante 12 semanas. Este remédio combinado com outro ou com outro medicamento. Uma última questão, a hepatite C é uma doença silenciosa, como que as pessoas devem proceder? Bom, existem algumas situações que são um alerta. Primeiro, aqueles que receberam transfusão de sangue na década de 90. Então, esses passam a ter um risco maior e devem, obrigatoriamente, fazer o teste para a hepatite C. Aquelas pessoas que, eventualmente, tiveram algum ferimento, uso de tatuagem, piercing, essas pessoas que têm um risco maior também devem fazer o teste. E, na população geral, também aqueles que se acharem necessário, também fazer o teste. Não dá para fazer um screening em todos a população do mundo para saber da hepatite C, principalmente aqueles que têm risco e, obviamente, aqueles que estão preocupados com essa possibilidade. Muito obrigado. Uma última informação, Ricardo. Os pacientes que já passaram por transplante e também portadores do vírus HIV da AIDS também poderão usar esse novo medicamento, mas ainda não há prazo para que ele chegue às farmácias aqui no Brasil. É com você no estúdio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado também ao professor. Bom, sem dúvida nenhuma, essa é uma excelente notícia, né? Agora, a gente vive aí, aqui no Brasil, né, uma situação de penúria por parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, que tem cada vez mais que lidar com os avanços da medicina, que muitas vezes não são baratos, né? Como é que a gente faz para resolver essa questão? Olha, não tem solução fácil para isso, mas parte da história envolve fazer uma coisa da qual o setor público brasileiro foge como o diabo da cruz, que é avaliar. Você tem que avaliar todos os teus programas. Quer dizer, acredita-se, acho que no país, se você jogar mais dinheiro, você vai ter mais resultado. O que não é necessariamente verdade. Você tem que, de fato, você tem muitas necessidades, tem que escolher aqueles programas que funcionam melhor. Isso não vale só para a questão da saúde, vale para a questão da educação, vale para uma série de coisas. Mas, enfim, acho que sem a gente começar um programa no qual a gente passe a avaliar como o dinheiro é gasto, que resultado ele está entregando para o país, acho que a gente não vai a lugar nenhum. Isso aí tem um aspecto interessante aí, Ricardo, da judicialização da saúde. Ou seja, o que é isso? Muita gente que não tem condições de comprar remédios caríssimos estão entrando com ações em juízo. E os juízes estão concedendo isso num volume assustador. Portanto, via juiz
Muita gente está conseguindo tratamentos caríssimos, às vezes até fora do Brasil. Eu conheço casos de juiz que autorizou fazer tratamento fora do Brasil. Então, é uma maneira de dar a saúde que está prometida na Constituição. Aí vai em juízo e os juízes estão concedendo. Daqui a pouco, frio surpreende nos Estados Unidos com temperaturas de 35 graus negativos.